a contabilidade ela é fundamental, né? Não tem como dissociar a contabilidade, embora não seja um contador, né, da nossa vida humana em sociedade. Porque a contabilidade ela permeia todas as questões normativas, né? Como a gente conduzir uma empresa de forma adequada, como a gente criar uma organização, por exemplo, que vai alcançar inúmeras pessoas, como várias instituições do Brasil. E como então que a contabilidade contribui. Por isso é um grande prazer, porque a gente hoje tem um projeto que é o Projeto Mudar, que é um espaço sensorial para crianças neurodivergentes, uma plataforma de ensino para que vai alcançar tanta gente, e a gente tem que ter, de fato, o norte, né, do setor contábil ou do conhecimento contábil adequado para como a gente pode conduzir esse produto, esse projeto que é tão grande de forma mais assertiva. Mas obrigado muito mais uma vez pelo convite, né? Nós é que agradecemos aqui e a você, nosso telespectador, nosso seguidor aqui do Pode Contar. Nós queremos aproveitar esse episódio, que vamos falar sobre empreendedorismo social, mas para dizer da importância que tem a contabilidade nas organizações sociais. Muitas vezes a gente se coloca aqui à disposição de ter um projeto e tem dificuldade de entender qual é a melhor performance, qual é o melhor tipo de enquadramento tributário, qual é a melhor escolha a fazer. Eu vou constituir uma associação? Eu vou constituir uma ONG? Eu vou constituir um instituto, uma empresa social? E esta decisão ela tem que passar pelas mãos da contabilidade. Porque a depender do seu verdadeiro objeto, da sua verdadeira intenção com esta ação, com este projeto social, o contador vai lhe direcionar. Se é para o lado de uma empresa com fins lucrativos, de uma empresa sem fins lucrativos. E esta é uma grande oportunidade que cada um de nós, que a profissão tem para nós. O terceiro setor, que está cada vez mais crescente no país, exige que os profissionais da contabilidade estejam atentos, presentes e, acima de tudo, podendo contribuir com a missão que esses projetos sociais surgem. O terceiro setor, o setor primário, o setor secundário, terciário, da economia do país, o terceiro setor, ele é verdadeiramente o braço social do Brasil. É onde mora os propósitos e as missões. Então, eu quero chamar a atenção aqui do nosso público para a importância que tem, primeiro, da qualificação na contabilidade do terceiro setor. Planejamento tributário adequado, escolha do objeto social adequado para a orientação ao empreendedor. Igor, sua carreira, né, de advogado, você tem uma carreira de concursado, como nós já colocamos aqui, mas você já antecipou, decidiu também seguir um caminho do empreendedorismo social. O Projeto Mudar, que é um projeto que você me apresentou e eu fiquei extremamente encantado com ele, ele é um projeto inovador, é um projeto, eu poderia dizer, muito especial para as famílias, porque a gente vive uma situação em que nossos filhos muitas vezes não são aceitos pela neurodivergência, na escola, nos ambientes da sociedade, e você traz um contexto social de inclusão. Então eu queria aqui, até porque eu quero chamar a atenção dos nossos empresários contábeis, dos nossos profissionais da contabilidade para se inserirem nos projetos sociais. O contador ele tem esse papel na sociedade, que é de servir. Né? Eu disse aqui em um dos nossos episódios que, fazendo uma correlação do que a Bíblia trata da contabilidade, eu trouxe a história de Jesus, que dentre os seus 12 alunos, escolheu um contador, que era Mateus. Perfeito. Escolheu um contador para poder organizar as ideias, para poder organizar o patrimônio, a arrecadação, para poder fazer a obra social acontecer. Então não existe uma obra social sem um profissional da contabilidade.
Se Jesus escolheu, por que que você não vai decidir também ao levantar uma obra social, se aconselhar ter do lado um profissional da contabilidade? Então, mas eu quero que você diga aqui, traga para nós, o que é o Projeto Mudar. Perfeito. Como é que ele surgiu? Que alcance ele tem? E como ele pode servir de esperança e de motivação para que outros projetos sociais surjam? Perfeito. Antes disso, eu queria reforçar essa questão da contabilidade, porque realmente o papel do contador é fundamental, né? Como esse braço social que o Joaquim muito bem falou, assim, a administração pública ela não tem, por questões de limitações orçamentárias, né? São rubricas, com certeza os contadores vão entender muito melhor do que eu estou falando aqui, mas rubricas orçamentárias que são muito específicas, então você não pode utilizar verbas públicas para isso, na contratação específica. Mas você consegue, através, por exemplo, de um projeto, utilizar um recurso que é do royalty do petróleo, um exemplo, né? E outros recursos que você consiga utilizar, além da fonte 100, que é uma fonte específica, né, para contratação de pessoal. E às vezes tem recursos que você não pode utilizar para outros tipos de programas, mas por um projeto, por exemplo, social, você consegue utilizar essa fonte de recurso para poder estar criando projetos. E assim, a importância dessas instituições do terceiro setor, né, e das parcerias, né, junto à administração pública é fundamental. Mas essa parceria só ocorre de fato se a gente tem um bom contador, se a gente tem um contador que dá todo o alicerce para a questão do desenvolvimento daquele projeto, o que ele precisa observar na parte orçamentária, na parte tributária, de recolhimento de tributos. Então, assim, realmente o contador é fundamental. Na contabilidade pública, muito também, né? Não sei se até mais ou menos, mas assim, porque a gente é norteado por uma lei que nos permite fazer algo. Então, se não tem um contador a nos orientar, a gente está infringindo ou afrontando uma lei sem saber, muitas vezes, uma legislação tão complexa que é a do Brasil, Perfeito. Principalmente na parte tributária, né? Verdade. Então, assim, mas aí entrando no projeto Mudar em si, o projeto Mudar é um projeto de um espaço sensorial para crianças neurodivergentes, para todas as crianças. Crianças neurodivergentes são crianças com autismo, por exemplo, TDAH, superdotação, que são espectros, né? As crianças têm uma questão sensorial peculiar. Não é uma doença, né? É uma questão de olhar o universo de uma forma diferente. E a gente, de um caso particular, que foi do meu filho Cauã, né, em torno de 6, 7 anos passados, a gente começou a sentir dificuldade na escola, né? Chegou o momento dele ter uma agressão na escola, pela forma mais imperativa de agir. E foi dessa dor particular que nós resolvemos alçar um novo voo, né? Eu e minha esposa também servidores ainda, mas numa vontade de buscar algo que pudesse ser acessível para todas as crianças, principalmente no ambiente educacional e da educação infantil, que é onde nossos filhos estão desenvolvendo toda a parte cognitiva, né? E é um cenário que é fundamental a criança ter uma possibilidade, né? Todas as crianças devem ter essa possibilidade, porque a lei já fala isso, a Constituição também já nos norteia, né, em como você dá acesso à educação de fato e dentro do ambiente educacional comum. Só que o que a gente vivencia ainda de fato no Brasil é uma realidade muito distante, tanto no ensino público quanto no ensino privado. Então esse projeto ele nasceu primeiro de uma dor particular, né, uma dor de buscar uma escola que fosse acessível para uma criança neurodiversa, né? O Cauã, a gente está estudando a questão das altas habilidades, ele provavelmente vai ter um laudo de altas habilidades, mas já tem um TDAH fechado ali, e a gente estudou por muito tempo a questão do TEA também, né, que é o transtorno do espectro, né, mas que são neurodiversidades que criam as mesmas dificuldades de convivência e dificuldades de relacionamento. Na verdade, não é dificuldade dele, é dificuldade da gente entendê-los, né? O problema não é com ele, o problema é com a sociedade que não consegue entendê-lo, né? Porque ele não há problema, muito pelo contrário, há grandes potencialidades ali que estão escondidas porque a gente não sabe lapidar esse diamante, esse belo diamante. E aí o projeto foi desenvolvendo nessa questão de buscar primeiro as escolas, né? E aí o Cauã, na época da pandemia, pediu para a gente uma loja de móveis sustentáveis. A gente nunca pensado em empreender a vida, eu viajei o Brasil todo estudando para concurso público, e nesse processo... Com quantos anos? Isso, ele tinha uns 3 anos mais ou menos de idade. Queria uma loja de móveis. Já queria uma loja de móveis. Já queria ter uma loja. Não. Com 3 anos de idade já tinha essa visão de que ele queria. Porque ele queria ajudar o mundo, a salvar o planeta, porque ele via que o planeta estava sendo destruído pelas questões, né, de desmatamento e que os móveis utilizavam aquelas madeiras. E a gente, nessa grande, né, busca, fomos buscar lojas que traziam esse princípio, fábricas que traziam esse princípio. E na época a gente buscou até uma loja de móveis do Rio Grande do Sul, que é a Do Designer, e essa loja ela trabalha com madeira chamada uva do Japão, que é uma árvore que é uma espécie invasora no Rio Grande do Sul, e essa árvore mata a espécie nativa.
Então a fábrica retira essa árvore, né, faz os móveis e replanta toda a espécie, faz o reflorestamento e ajuda o ecossistema daquele local. E assim, todos os designs, artesãos brasileiros, a gente sempre teve esse olhar por causa do Cauã. Então assim, o mundo muda quando a gente tem um filho que pensa e tem um filho que é neurodivergente, por isso a gente é um processo de melhora, né, diário, não um processo de melhora diário. E nesse processo de desenvolvimento a gente montou a loja por causa do Cauã. E nisso ele já gostava muito de natureza, né, gostava de estar dentro da casa com muita planta. Ele, com quase 5 anos, ele pediu um container de verdade em casa, então a gente montou um container para ele, com ferramentas de verdade. Ele ficava naquelas ferramentas, aquele universo ali. E as pessoas, vocês são loucos, estão dando ferramenta para as crianças. Eu falei, é isso que ele consegue se regular, que é o processo de regulação, né? A gente precisa entender essa regulação sensorial das crianças, por isso muito também que nasceu o projeto.